Olá, você deita na cama e tem dificuldades para dormir? Quando percebe o sol já está raiando e aí você fica com aquele cansaço, aquela fadiga logo de manhã? E o que fazer, né? Bom, meu nome é Vanessa Sulina, sou editora de saúde do portal R7 e para conversar sobre um tema que traz muito sofrimento para muita gente, insônia, nós convidamos a especialista em medicina do sono, a doutora Luciana Palombini. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Também está aqui comigo no estúdio a repórter de saúde, Ana Luísa Zucchi. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. E vamos lá, né, doutora? Vamos conversar. Antes de começar, efetivamente, né, vocês que estão aí nos assistindo, mandem suas perguntas, que é importante para a gente conseguir responder aqui para vocês. Compartilhem esse vídeo para que todo mundo possa ter acesso a essas informações tão importantes sobre insônia. E vamos lá, vamos começar. Boa tarde mais uma vez, doutora. Boa tarde. Prazer. Boa tarde, Ana, de novo. Boa tarde, Ivan, de novo. Vamos lá, gente. Doutora Luciana, queria que você explicasse pra gente o que é a insônia e como as pessoas percebem que estão com esses problemas. Então, a insônia é assim, existe a queixa da insônia, que são pessoas que dizem que não conseguem dormir, né, não conseguem iniciar ou manter o sono, e existe o distúrbio do sono insônia, que é a doença, digamos, mais assim dita. Aí, para ser a insônia como distúrbio, a pessoa, ela tem a dificuldade de iniciar ou manter o sono por mais de 3 meses, mais de 3 vezes por semana, levando a consequência durante o dia. Então, para ser o distúrbio mais sério, é aquela pessoa que não dorme bem à noite e durante o dia ela tem alguma consequência. Pode ser no humor, no desempenho, ela não tem uma boa concentração, raciocínio, memória, ela fica irritada. Então, ela tem alguma repercussão e isso seria o distúrbio da insônia. Só para, então, resumir tudo, a gente até preparou uma arte, a doutora preparou. Você pode colocar para a gente aqui, Doug, por favor, na tela? Doutora, quantas vezes por semana e quantas vocês estão preparando aqui para a gente? Para o critério do distúrbio da insônia é mais do que 3 vezes por semana da queixa. Então, 3 vezes por semana, se eu durmo mal, não dormir ou dormir poucas horas? Demorar para iniciar o sono, né? Ter um sono não reparador e tem que ser por mais de 3 meses. Esse é um critério para ser a insônia. Mas, como eu falei, tem as pessoas que têm a queixa de insônia, não fecham exatamente nesse critério, mas já incomoda e tem que ser avaliado. Colocar aqui então. Então, seria, doutora, só para fazer um resumo. Isso, a dificuldade em iniciar o sono, né? Então, é um indivíduo que não consegue começar. Às vezes a pessoa inicia bem e não consegue manter, acorda durante a noite e ou acorda de manhã com essa sensação de sono não reparador e de má qualidade. E o próximo, pessoal, por favor, o 2, Doug. Doutora, seria... eles vão colocar aqui pra gente ainda. Comete muita gente a insônia hoje? Sim. Muita gente sofre desse problema? Então, a queixa da insônia é bem frequente, é em torno de 40% da população. O distúrbio, que é uma doença com aqueles critérios que eu falei, é um pouquinho menos, mas a queixa é muito frequente. Eles colocaram aqui. Você falou um pouquinho das causas, né? Você pode só retomar? Na verdade, assim, então, ansiedade e depressão são extremamente relacionados à insônia. Então, a insônia piora a ansiedade piora a insônia. É um fator importante. Alguns medicamentos, sim, né? O uso de estimulantes pode levar à insônia. A bebida alcoólica, sim, porque o álcool, o indivíduo acha que dorme melhor quando bebe álcool. Só que depois ele acorda mais durante a noite, então prejudica a qualidade do sono. Tem distúrbios do sono que às vezes a pessoa não sabe e que ela acha que ela tem insônia. Por exemplo, às vezes a pessoa acorda durante a noite e ela não sabe a causa. A gente faz um exame do sono, a polissonografia, e a gente vê que é muito frequente, na verdade ela tem a apneia do sono. Ela respira mal, ela tem as paradas respiratórias durante o sono, só que ela não sabe, ela acorda no meio da noite. Então, muitas vezes a gente tem que avaliar um outro distúrbio do sono que pode estar levando à insônia, né? E aí o último fator que seria o estresse, então assim, o estresse piora a insônia e a insônia piora o estresse. Então você dormir melhor, melhorar a sua qualidade do sono, diminui o estresse. Mas muitas vezes a pessoa tem que ter mudanças do estilo de vida que também diminuam um pouco o estresse das 24 horas, que também está prejudicando o sono, né? Então é muito típico, né? A pessoa trabalha, tem um trabalho estressante e ela não faz nada para contrabalançar esse estresse, não faz um exercício, bebe café até tarde, tá sempre correndo, leva as coisas para cama. Então ela faz várias coisas, além do estresse do trabalho,
que vão ajudar e contribuir para ela ter insônia. Doutora, dessas causas, quais seriam as mais comuns que você vê no seu dia a dia? O mais frequente da insônia são aquelas pessoas que têm uma predisposição, né? Então tem pessoas que têm um perfil que dá essa predisposição com os hábitos inadequados. Essa é a apresentação mais frequente. Então esse é o típico. A pessoa, ela teve um período que ela dormiu mal, passou por algum estresse, há alguns anos atrás às vezes, e desde então ela mantém hábitos inadequados que vão perpetuando a insônia. Uhum. Tem mais uma... já tem pergunta aqui, Ana, você pode ler aí pra gente? Sim, eu percebi essa pergunta da Oneide, separei perguntas parecidas com a dela, aqui da Valéria, por exemplo. São pessoas que relatam que não tem sono durante a noite, mas aí pela manhã chega ao sono, isso prejudica a rotina delas de alguma forma. Isso é uma consequência da insônia também? Está relacionado? Ana, vamos ler a pergunta que é importante Vamos. ler. Boa tarde, você lê pra gente? É a pergunta da Oneide Conceição. Boa tarde, trabalhei 12 anos à noite, sou desempregada há 2 anos e só tenho sono pela manhã. Parece preguiçoso. Me ajude. Então isso é muito típico. O que acontece? Tem pessoas que desregulam o sono e elas têm que reorganizar esse sono, que sendo feito aos poucos e da maneira correta ela consegue. Então, o que acontece? A pessoa dorme até tarde de manhã, esse é o erro mais comum. Ela estimula, porque ela não tem sono à noite, então ela vai para o computador, vai para a televisão, fica estimulando o cérebro. Aí na manhã seguinte ela dorme tarde e ela acorda tarde. Então, quanto mais ela for mantendo isso, acordar bem tarde e ficar no computador à noite ou estimulando o cérebro, esse problema dela vai se perpetuando. Então, o que ela tem que fazer? O relógio biológico dela está todo bagunçado, ela tem que reorganizar. Aos poucos, ir acordando mais cedo para o cérebro, entendendo que está na hora de acordar mais cedo. Quando você vai acordando mais cedo, aos poucos o sono vai se reorganizando e você vai sentir sono mais cedo à noite também. Tem mais perguntas, Ana, aí do pessoal? Tem uma pergunta aqui do José Ricardo Campos Leite, eu achei bem interessante. Doutora, é verdade que 4 noites de sono bem dormidas podem ser melhor do que 6 ou 8 mal dormidas, por exemplo? Na verdade é o seguinte, o sono prejudicado de qualidade e quantidade é muito ruim. Então, se o indivíduo, essas pessoas que dormem o tempo inteiro, noites seguidas com sono insuficiente, isso causa um estresse muito grande. Então, realmente, se ele, em algumas noites, pelo menos, dormir bem, porque o sono de má qualidade crônico é o que dá risco cardíaco, estresse e todas aquelas consequências, né? Certo. Mais pergunta, Ana? Mais pergunta? Tem muita gente comentando, Aqui, a né? Caroline pergunta, sou muito agitada, não paro quieta, não faço nenhum exercício. Fico sem dormir até 5 dias sem sentir sono e nem um pouco, mas fico muito mal-humorada. A gente entra na questão dos impactos da insônia. Não daí, dormir né? bem piora o humor, da irritabilidade, da depressão, prejudica a concentração, memória. Então, como eu falei, tem perfis de pessoas que têm um maior nível de ansiedade. Então, a pessoa tem que trabalhar um pouquinho, por exemplo, não faz exercício. A pessoa que é ansiosa tem que fazer exercício regular. Então, qual é o problema? A pessoa que tem essa tendência, geralmente ela faz os hábitos errados. Ela não faz o seu exercício, ela deve usar celular, computador, tarde da noite. Aí isso vai gerando uma ansiedade que vai piorando a insônia. Aí a pessoa fica preocupada com isso, né? Então, essa preocupação também vai piorando a insônia. Então, ela reorganizando esse sono, os hábitos dela, ela acalmando um pouquinho tudo isso, entendendo que o sono sempre pode ser reorganizado, né? Mas às vezes a pessoa não sabe como. Então, como eu falei, tem que mudar alguns hábitos de vida e alguns hábitos do sono, que geralmente a pessoa faz hábitos errados, por isso que ela tem insônia. Doutora, por falar na questão dos impactos do sono na Sim. vida das pessoas, né? A gente preparou até um material aqui para mostrar para o pessoal. Vocês podem colocar para a gente a arte 4, Doug? Os impactos do sono na vida... a gente não comentou as causas também, né, doutora? Vamos só voltar um pouquinho para a doutora explicar. Também tem mais causas além daquelas anteriores, né, doutora? Então, como eu falei, dos distúrbios do sono ali aparece a apneia do sono. A apneia do sono é muito frequente, a pessoa não sabe que tem e muitas vezes, como eu falei, ela acha que ela tem insônia, ela toma remédio para dormir e está totalmente errado. Ela tem um problema respiratório que tem que ser tratado, ela tem que fazer o exame do sono, porque as pessoas não sabem que tem apneia do sono. E é bem frequente, né? Então, dos distúrbios do sono, esse é o mais frequente da parte. Tem outros menos frequentes. Esse é o mais. Esse é o mais. É comum em homens ou mulheres, doutora? É mais nos homens até a menopausa, né? A gente tem uma questão hormonal. Depois da menopausa, a prevalência é mais ou menos parecida, mas é geralmente mais no homem, mas tem em todas as idades, tem nos 2 gêneros, tem em criança também, como eu falei. É extremamente frequente, só que não é reconhecido, que a pessoa não sabe
que está tendo as Tá paradas. ligado à obesidade ou é mito isso? Sim, o peso é um fator de risco, piora sempre, né? Então, peso, problemas nasais, é muito frequente que a pessoa não respira bem pelo nariz e também não sabe. Aí a apneia do sono é um problema que, às vezes a queixa é só isso, eu não durmo bem à noite, eu acordo cansado no dia seguinte. E a pessoa não sabe que tem apneia. Então, não tem jeito, a apneia tem que fazer o exame do sono para descartar. Então, a pessoa que vem com essa queixa, eu acordo durante a noite, lá no instituto, a gente sempre pede uma polissonografia para ver se não tem apneia do sono, né? Perfeito. Aí fibromialgia também Aí pode ser o que causa? acontece? Doenças médicas também atrapalham o sono. Lógico, fibromialgia, tem dor, a qualidade do sono é ruim, né? Questão do hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então, a tireoide acaba mexendo tudo. Então, pessoas que têm problemas na tireoide também têm insônia. E doenças neurológicas também desregulam bem o sono. Então, doenças médicas, no geral, pode ser associada à insônia também. Perfeito. E aí, falando da questão dos impactos, né, na nossa saúde da falta de sono, vocês podem passar a seguinte agora pra gente? Então, primeira coisa, né? O indivíduo fica com sonolência, cansaço no dia seguinte. E aí pega essa parte de funções cerebrais, que são fundamentais, né? Então, assim, atenção, memória, tudo isso fica prejudicado. Irritabilidade. Então, a pessoa, o problema é que eu estou irritada. Eu digo assim, tem outros fatores para estar irritada e, além disso, a pessoa não dorme bem. Então, muitas vezes a gente tem que, então, pelo menos organizar o sono, para pelo menos tirar um fator que está dando a irritabilidade, né? Então, isso é agudo. Agora, a privação crônica, que seria dormir mal ao longo dos anos, então, tem diversos estudos mostrando que, além dessa questão de mau humor e memória, aumenta o risco de algumas doenças, né? Então, principalmente essas doenças que a gente chama as cardiovasculares, né? Hipertensão, AVC, obesidade, a diabetes, a parte metabólica e a depressão. Então, a pessoa que já tem uma tendência e dorme mal, com certeza isso vai ajudar a desencadear um quadro de depressão. Ana, e o pessoal aí tá falando o quê? Muita gente Pessoal- deve estar sofrendo de tudo isso aí na internet, O né, pessoal Ana? tá super participativo aqui. Uma pergunta que me chamou a atenção é da Maria Alice. Você citou as questões hormonais. Maria Alice começou a sentir essa questão da insônia depois da menopausa. Ela entrou na menopausa aos 51 anos. Tem a ver também? Uma grande associação. Então, assim, a mulher que entra na menopausa, tem algumas que prejudica bem mais, piora a tendência para insônia. Então, é a mesma coisa. O tratamento tem que reforçar bem na parte comportamental, né? Então, tem estudo lá no Instituto do Sono, mulheres na menopausa com terapias alternativas para ajudar na insônia, meditação, acupuntura, tal. Porque realmente existe um risco da mulher na menopausa dormir um pouquinho pior, então ela vai ter que melhorar esses hábitos dela. E para quem, como o Daniel, separei a pergunta dele, o Daniel trabalha à noite, ou seja, ele se priva de sono durante a noite, tem que mudar toda a rotina. Isso também é um fator de risco para a insônia? Sim, então essa coisa de mudar o relógio biológico, tem pessoas que toleram bem e tem pessoas que não toleram muito bem. Então tem pessoas que não toleram bem, tem trabalhador em turno que a saúde começa a ficar muito prejudicada. Pessoa jovem já tem hipertensão, tem depressão. Então, tem pessoas que têm uma maior fragilidade e tendência e tem outras que ficam bem. O problema do que trabalha em turno, né, o noturno que trabalha à noite, é que durante o dia as pessoas não compensam. Então, o que acontece? Você trabalha durante a noite, durante o dia você tem que possibilitar um sono adequado. Então, um lugar silencioso, a família tem que ajudar. Então, não pode fazer as outras coisas, tem que priorizar o sono para ele não ficar com isso, com falta de sono, que é o que faz mal. Né? E o que mais, Ana? Mais perguntas? Elaine relata que ao acordar ela sente o coração acelerado. Isso aí pode ser causado aí por uma hipertensão que talvez cause insônia? Como que é isso? Toda essa sensação, o coração acelerado, ansiedade, mal-estar durante a noite, pode ter causa física ou emocional. Ela tem que fazer um exame do sono para ver se não tem um problema físico. Às vezes a apneia causa isso. Ou uma ansiedade e um pouquinho de instabilidade do sono que também tem que ser melhorado. Doutora, existem fatores de risco para insônia? Por exemplo, se eu venho de uma família que tem pessoas que sofrem com insônia, enfim, até doenças do sono e tal. Então Posso existe, ter também? na verdade assim, não se identificou o gene da insônia, mas se sabe que acontece em famílias. Então existe uma parte de reação comportamental que é meio do ambiente, que você meio que aprende a ser como são os seus pais.
né? Então, existe essa tendência, sim, e existe uma tendência relacionada à personalidade. Então, as pessoas com insônia, elas são ansiosas, perfeccionistas, aquela coisa, tem que fazer tudo antes de dormir, exigente, se exige demais, trabalha demais. Então, eu sempre falo, não é ruim essa personalidade, porque faz você alcançar os seus objetivos. Mas o preço é você tem que cuidar um pouquinho para não ficar com insônia. Tá certo. Ana, e aí, como é que tá o pessoal? Mais perguntinhas? Tem bastante pergunta. Eu queria saber, a Caroline conta que às vezes fica até 6 dias sem dormir, mas por enquanto não sente nenhum efeito. Isso pode causar alguma coisa na saúde dela ali no longo prazo? Na verdade, ficar sem dormir, dificilmente a pessoa fica. Mas o que acontece? Quem tem insônia, isso é bem descrito, tem uma distorção da percepção. Então, quando a gente põe no registro, no laboratório de sono, a pessoa que diz, eu não durmo em momento algum. Na verdade, ela dorme um pouco, né? Dificilmente o cérebro fica sem dormir. Então, existe quem não dorme, tem essa tendência de ter essa distorção, que ela dorme menos, mas como o cérebro fica meio atrapalhado durante a noite, quem tem insônia, ele fica ativo, mas uma parte meio sonolenta, a pessoa tem muitas vezes essa sensação que não dormiu. E assim, na verdade, não é isso que acontece, porque se a pessoa fica realmente sem dormir todos esses dias, com certeza ela tem consequência. Então, ela deve dar uma dormidinha, acorda, que é o típico padrão da insônia, né? As pessoas estão dormindo quantas horas, em média, doutora, nessas grandes Então, cidades? na verdade, assim, né, aquela história, a quantidade de sono, que é uma coisa importante, é de 7 a 8 horas, que é a maior parte das pessoas. Mas a gente fez um estudo aqui em São Paulo, a média deu umas 6 horas e meia, não chega a 7 a média. Então, a falta de sono, né, que é a privação de sono, que na verdade é diferente da insônia, é um outro problema muito frequente, também dá todas essas consequências. Também, só que aí entra uma questão da priorização do sono, que as pessoas não priorizam. Né? Aquela coisa, a pessoa vai com o celular para a cama e tal, sem ter a necessidade. Então, eu sempre falo, precisa, é uma necessidade, uma coisa de trabalho, uma coisa urgente? Não. Então, priorize seu sono. 30, 40 minutos antes de ir para a cama, desliga os eletrônicos. Celular na cama, Doug, coloca aí pra gente nosso bonequinho aqui na tela. Pode colocar. E aí, doutora, você falou agora. As pessoas estão com essa coisa pode maníaca. Ou não pode? Não pode. É a luz azul, é o estímulo, é péssimo para o sono. E a maioria das pessoas está fazendo isso. Então, eu sempre falo, olha, o dia já é estressante, o seu trabalho já é estressante, a sua rotina já tem muita coisa para fazer. Então, tem que priorizar. O cérebro, o problema é que as pessoas estimulam o cérebro, chega de noite, apaga a luz, está na hora de dormir. Só que o cérebro não está pronto para dormir. Então, você tem que ajudar o seu cérebro que ele fique pronto. Como eu falei, 30, 40 minutos antes, até 1 hora para algumas pessoas, é desligar tudo, é baixar a luz, desligar o computador, para o cérebro ir diminuindo o estímulo para chegar na cama com sono. Porque o certo, quando a gente vai dormir, é colocar a cabeça no travesseiro para dormir quando está sentindo sono. E as pessoas que têm insônia geralmente não fazem isso. As pessoas estão cansadas, mas com a mente ativa. Aí chega lá, 11 horas, está na hora de dormir, deita. Só que o cérebro não está pronto. Ela fica olhando para o teto, vem todas as ansiedades, todos os problemas do mundo, aí o sono não vem mesmo. E aí, então, só em relação ao celular, é ficar pelo menos 1 hora, assim, 40, no mínimo 1 hora longe por causa da luz. Não é só a luz, é o estímulo também. Estímulo, porque agora porque o pensamento fica longe, porque os aplicativos têm aquilo que muda a luz, então, mas não é só uma questão da luz. É uma questão de estimular. Qualquer estímulo para o cérebro é ruim, excesso de estímulo. Você tem que acalmar o cérebro. Como é que acalma? É luz baixinha. A pessoa, não consigo parar de pensar nos problemas. Um livro light, alguma coisa para ocupar um pouco o cérebro, mas não ser uma coisa que estimule muito o cérebro. Perfeito. E a luz, você falou da iluminação indireta, isso ajuda indireta, também? Amarela, né? A luz ruim é a luz branca ou a luz azul. Então, luzinha de cabeceira amarela, baixinha. Vai lá para a cozinha, fazer um lanche e tal, tenta não ligar todas as luzes, né, a pessoa que acorda no meio da noite quer que o sono volte, tem que estimular o mínimo possível esse cérebro. E aí entra a iluminação, vai fazer um lanche na cozinha, luz baixinha, não se agita muito, porque senão o cérebro entende, não é mais para dormir. E televisão, pode? Então, a televisão é a mesma coisa, a televisão tem o estímulo luminoso e o estímulo cerebral do conteúdo. Então, depende, né, se a televisão, o conteúdo, né, então hoje em dia, jornal, né, as notícias, as tragédias. Eu tenho um monte de paciente com insônia, fica ouvindo aquelas tragédias, não tem como dormir. Então, o conteúdo depende do impacto para a pessoa, mas uma televisão grande, próxima,
É ruim. Porque tem gente que fala que só dorme com TV, né? Tem gente que só dorme Isso com é TV. bobagem, é mito. Na verdade é o seguinte, às vezes a pessoa, ela, com a televisão, ela tira um pouco os pensamentos dela, ela deixa de pensar nos problemas e isso relaxa de alguma maneira. Então assim, você meio que quebrar um galho, mas não é o ideal. Ela tem que conseguir ter esse relaxamento sem isso, porque ela dormir lá com o estímulo da televisão não é bom para a qualidade do sono. E você falou um pouquinho da alimentação também, ou seja, aquele cafezinho antes de dormir sem chance. A cafeína tem um efeito que é muito diferente de pessoas para pessoas. Tem pessoa que não pode tomar café depois das 3 da tarde, que vai prejudicar o sono. Sim. Então é extremamente variável, né? Então, por exemplo, todos esses estimulantes, né? O cigarro, tem pessoa que tem que parar de fumar 4, 5 horas da tarde, né? A alimentação. Pessoal, é ruim dormir com muita fome, então agora está o modismo do jejum esse. Para algumas pessoas a fome prejudica muito a qualidade do sono. Refeição pesada também. Então tudo tem que ser balanceado para conseguir na hora de dormir as coisas estarem calmas. Mas o ideal seria uma alimentação mais leve, doutora? O ideal, então assim, o jantar, né? A refeição mais pesada, o ideal realmente é 2 horas antes de dormir, até porque tem muitas pessoas que têm o refluxo, que, né, e prejudica o sono, prejudica quem tem refluxo. Então, a refeição mesmo 2 horas antes de dormir. E aí um lanchinho leve, né? Pode ser um iogurte, uma fruta, um queijinho tal, antes de dormir, se tá com fome, para não dormir com fome. O chá de camomila ajuda ou é bobagem? A camomila, passiflora, tem trabalhos mostrando algum efeito, não é super comprovado para algumas. Então, chá também, se a pessoa toma uma xícara grande de chá, vai prejudicar, porque ela vai acordar várias vezes para urinar. Né? Então, mas tem substâncias fitoterápicas que podem ter algum efeito, sim, e pode ajudar. Tem pergunta aí, Ana? Aproveitando que você falou das substâncias fitoterápicas, aí nessa linha, muita gente fala de medicamentos aqui nos nossos comentários. Que tipo de medicamento contribui para a insônia? Aliás, acho que é bom até complementar, na verdade, se a doutora puder falar um pouquinho sobre os tratamentos da insônia, se todo mundo tem que tomar remédios ou não, enfim, de uma maneira mais ampla, né, doutora? Então, aí entra, medicamento que piora a insônia são todos estimulantes. Então, estimulante vem desde suplemento de pessoa que quer emagrecer, tem estimulante, né? O café tem estimulante. Então, são substâncias estimulantes que podem prejudicar o sono, que tem que ser evitadas antes de dormir, né? Principalmente nesses suplementos que pode ter estimulante. Aí, a parte do tratamento da insônia, então, assim, tratamento da insônia, primeiro, nunca é só remédio. A pessoa tem que entender, não adianta, tomar só um remédio não vai resolver a insônia. E o problema é que as pessoas tomam remédio, não fazem mais nada. E os remédios para dormir, todos eles com o tempo levam à tolerância, não tem mais o efeito, e à dependência. Se para, dá um desespero. Então é um problema. Então a pessoa tem que entender, remédio para ajudar a dormir, a pessoa que pega de um vizinho, tal, tudo, isso nunca é a solução do problema. Então, medicação sempre sob orientação. Como eu falei, a parte comportamental tem que sempre ser revisada e mudada. Tem sempre alguma coisa que a pessoa no comportamento está fazendo que está contribuindo para essa insônia. Aí a gente dá medicação para dormir, às vezes por curto período de tempo, para ajudar nesse processo de reorganização. Mas eu sempre falo para a pessoa, eu não estou dando remédio para dormir para resolver o seu problema de sono. É para ajudar, uma noite que outra, a pessoa está muito ansiosa, a gente pode usar um hipnótico, tentar não usar todas as noites, para ajudar nesse processo de reorganização do sono, aí não tem problema. Isso seria sempre com orientação do médico, sempre com orientação nunca com o vizinho. Do médico, porque tem efeito colateral, tem pessoa que não pode usar, tem que ser bem orientado e tem que ser feito junto, como eu falei, com o tratamento comportamental hoje é consenso no tratamento da insônia, tem que sempre ser feito junto. Essas terapias paralelas, doutora, tipo, sei lá, aula de respiração, yoga, coisas do tipo, você pode falar um pouquinho sobre o que pode ser fazer junto para melhorar? Por exemplo, eu sempre falo, uma coisa que tem muito trabalho já em congresso internacional, faz muitos anos mostrando que melhora, é a meditação. Então, a meditação, eu sempre falo para as pessoas, você tem que tentar fazer a parte comportamental, quanto mais você mudar, mais vai melhorar o seu sono sem precisar de remédio, que é o ideal. A pessoa, não quero fazer nada, não vou mudar nada, minha vida está difícil. Eu digo, bom, aí só remédio, daqui um pouco o remédio não vai mais fazer efeito e não vai resolver o seu problema. Então essa questão da meditação realmente está crescendo muito porque ela realmente melhora, ela muda o cérebro. Eu sempre falo para a pessoa, é uma coisa fácil, é uma coisa que você aprende, você tem para você, né, em qualquer, vou viajar, um estresse, tal, faz lá os seus 10, 15 minutinhos de meditação e ajuda muito.
Então, por exemplo, exercício físico e meditação, essa combinação dificilmente não vai diminuir a ansiedade, melhorar o sono da pessoa. Né? Agora a pessoa, eu não consigo meditar. Eu digo, todo mundo consegue. É só querer e ter paciência. Essas mudanças de hábito, elas melhoram sempre, mas o que é o principal? A pessoa tem que ter paciência. A pessoa tem que entender, as pessoas vêm, às vezes, estão há 20 anos fazendo as coisas erradas. Então eu falo, você está há 20 anos ensinando o seu cérebro o que não é para fazer. Agora é só ter calma e paciência que aos poucos se reorganiza. Sem dúvida. O que mais, Ana? Aproveitando a deixa da calma e paciência, tem alguém que deu uma sugestão aqui que é só esperar o sono chegar que ele vem. É verdade Na isso? verdade, isso para algumas pessoas só piora. Porque isso de esperar o sono chegar, se a pessoa está tranquila, ok. Isso para algumas pessoas gera ansiedade. Porque aquilo é exatamente assim, tá lá deitado, no escuro, esperando o sono chegar. Aí começam a vir os pensamentos. Por que eu não durmo? Por que eu sou assim? Isso é típico. Amanhã eu tenho um compromisso, como é que vai ser? Eu tenho que dormir e não consigo. Então, esses pensamentos esperando o sono é o que mais piora a insônia. Então, essa pessoa que falou isso, tudo bem, ela está calma e tranquila. Tem pessoas que de noite o sono não vem, eu vou ficar tranquila, não tem problema, tal. Então, depende muito do estado de equilíbrio da pessoa. Certo. Né? O que mais a pessoa pode fazer? Acho que a Van até... Doutora, essa coisa de levantar, por exemplo, passou 20 minutos, não dormi, não veio, levantar, caminhar, é verdade? Então, isso o que ajuda? acontece? Uma das coisas da insônia é um condicionamento do cérebro, que é a pessoa ficar lá acordada no início ou no meio da noite. Então, o sono não vem, deitou sem sono, espera lá, o sono não vem. Ou acorda à noite e o sono não volta e a pessoa fica lá. Então, ficar muito tempo acordado, com pensamentos que estimulam o cérebro. Geralmente isso causa um estresse, a pessoa se incomoda, aquilo vai irritando. Ficar muito tempo nisso vai piorando o problema. Então, o que a gente, como higiene do sono, duas coisas fundamentais. É aquela coisa, ficar na cama sempre com sono. Então, se no meio da noite você acordou e vem toda a agenda do dia seguinte, os problemas, vem a irritação e tal, aí é melhor realmente levantar, não caminhar, não estimular, vai para a sala, sentadinho, tal, espera o sono vir. Só que muitas vezes a gente acorda no meio da noite, é só acalmar um pouquinho os pensamentos e o sono volta. Só que a pessoa automaticamente já pensa, não vou mais dormir. Então eu sempre falo, calma, às vezes faz o tal do exercício da respiração, tenta não pensar em todas as problemáticas, o sono acaba voltando, né? Então, dessa parte de higiene do sono, que são os cuidados, então entra isso. Ir para a cama e só ficar na cama com sono. Os horários mais regulares possíveis. Então, outro problema, outro erro muito frequente. A pessoa não dormiu à noite, ela diz, mas o meu melhor sono veio às 5 da manhã, eu dormi até às 9, 10. Eu digo, péssimo, porque você já... Quando a gente faz isso, desregula o nosso relógio biológico. O relógio biológico, todas as funções e o sono seguem um reloginho mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que sincronizar, as coisas têm que ser bonitinhas. Então, o horário de acordar, tentar fixar, principalmente de acordar, mesmo que você foi dormir tarde. Então, às vezes acorda às 9, ao meio-dia, o relógio biológico é todo bagunçado. Então, tentar manter esses horários bem regulares, o mais possível, fazer o seu exercício físico, ter um ambiente de sono adequado, né? Então, aquela coisa, a gente precisa de escuro e silêncio. Aí as pessoas, mas eu durmo num bairro barulhento, São Paulo é uma cidade barulhenta, então coloca protetor, coloca janela anti-ruído, o vizinho é barulhento, às vezes coloca um ruído branco, o que é isso? É um ruído que dilui os outros ruídos para não ficar ouvindo, muitas vezes tem aparelhos para isso, mas pode ser um ventilador que seja constante, virado para a parede, exatamente para a pessoa não ficar, ela já está irritada, começa a ouvir o vizinho, ouve a moto, né? Então o ambiente é muito importante. O quarto limpo. O quarto limpo, organizado. Né? Aí entra o quarto limpo, entra a organização, entra a questão das pessoas com alergias, entra a questão de um nariz que não funciona bem, que aqui em São Paulo é extremamente frequente, né? Que o ar está seco e poluído. Então a pessoa já tem uma tendência, a pessoa com insônia tem que entender o seguinte, quando a pessoa tem insônia, ela tem uma tendência para piorar o sono, é uma combinação de coisas. Então, o café, respirar mal pelo nariz, o ambiente barulhento. Então, a pessoa pergunta, mas eu não posso mais tomar um cafezinho? Eu digo, é uma combinação de problemas que estão ajudando. Quanto mais você mudar tudo isso,
faz o seu exercício, deixa o ambiente silencioso, acalma a ansiedade, faz a sua meditação, usa o protetor. Quanto mais desses hábitos você fizer, mais chances de dormir bem sem o uso de medicação. Doutora, você falou um pouquinho, mas para retomar, o diagnóstico dele, da insônia, como é que é feito? O diagnóstico da insônia é clínico, é a queixa. Só que assim, o exame do sono, é importante para a gente ver a insônia secundária, que é causada por outros problemas. Como ela é muito frequente, então a questão da apneia do sono, como eu falei, então, como eu falei, a pessoa diz, eu ronco um pouquinho, não é muito, eu acordo cansado, acordo durante a noite. Tem que fazer a polissonografia. Existe algum instituto pelo SUS que possa cobrir esses distúrbios do sono, enfim, tratar? Tem, na verdade, eu acho que na USP tem, né? Lá no nosso serviço é só via pesquisa. Então as pessoas têm um site, né? Depois pode ser passado, que quando a pessoa encaixa em diferentes pesquisas, elas podem ter o atendimento assistencial. Então tem diferentes maneiras, sim. Perfeito, perfeito. Tem mais pergunta aí, Ana? Tem várias perguntas. As pessoas perguntaram essa questão do atendimento na rede pública. Também tem gente perguntando que especialista deve se procurar em um primeiro momento. Então, isso é interessante, porque assim, o médico das outras áreas, ele pode ou não ter feito a especialidade no sono. Então, se você tem o seu cardiologista, o seu otorrino, ok se ele fez o treinamento em sono, em medicina do sono. Tem um título hoje da AMB em medicina do sono. Então, independente da outra especialidade, a sua queixa de sono, você tem que procurar o especialista da área da saúde que foi feito o treinamento. Isso é importante. Tem bastante gente falando aqui também, falando em nome de familiares. Meu sogro sofre com isso, meu marido sofre com isso. O que as pessoas ao redor daquela pessoa que sofre com insônia podem fazer para ajudar nesse sentido? Muitas vezes é apoiar as mudanças, né? Então, às vezes, vem a família. É importante a família entender para dar um apoio. Porque, como acontece, às vezes a pessoa tem que ter uma mudança de hábito que é difícil sozinha. Por exemplo, acordar cedo e fazer exercício. Às vezes a pessoa... Então, ela tem lá um familiar, tem a mãe que também precisa. Né? As pessoas podem ajudar nessas mudanças que muitas vezes, como eu falei, sozinha é bem difícil. A pessoa tem que estar decidida. Mas, se ela está decidida, ela pode ter certeza que ela vai controlar a insônia dela. Tem mais uma questão que eu achei interessante. É a última mesmo, que a gente já acabou o horário. Perguntaram da melatonina, o uso da melatonina. Isso é muito importante. A melatonina, pessoal, é o seguinte, o que acontece? A melatonina para insônia, ela não está validada para insônia. Por quê? Para algumas pessoas ela melhora o sono e outras não. Então a pessoa vai gastar na melatonina, para algumas pessoas não faz efeito nenhum, mas para algumas faz. Então eu sempre falo, se a pessoa tem como conseguir sem um grande custo, ela pode tentar. Qual é a vantagem da melatonina? Ela não tem muito efeito colateral. Né? Então, a melatonina para o sono, ela está bem validada, a resposta dela é boa para as pessoas noturnas, para regular o ritmo biológico. Então, para essa queixa de sono, sim, ela é bem validada, mas para insônia pura, algumas pessoas melhoram, outras não. Então, eu posso tentar? Digo, pode. Se você melhorar com a melatonina, pode continuar tomando a melatonina, que a princípio não tem um grande efeito colateral. Pessoal, estamos na reta final. Antes de encerrar, eu queria mostrar aqui a página da Associação Brasileira do Sono. Sim. É uma referência bem legal para quem tiver dúvidas e quiser pesquisar. A doutora é membro da Associação Brasileira do Sono. Enfim, doutora, você tem alguma consideração final? Se quiser algum recado, alguma informação a mais? Na verdade, é mais reforçar isso, que a pessoa que não dorme bem e tem queixa, que ela realmente vá atrás do especialista, porque muitas vezes a pessoa se frustra, ela conversa com alguém, a pessoa acha que é preguiça, existe um estigma, a pessoa fica chateada, fica guardando aquilo e sofrendo às vezes por anos. Então, vai atrás, pergunta, médico, tem treinamento? Se não tem, vai num especialista, vale a pena, porque todos os distúrbios do sono podem ser tratados. Sem dúvida. Né? É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Se pudesse, ficava aqui a tarde inteira respondendo todas as perguntas. Obrigada, doutora Luciana Palombini, pela presença. Obrigada, Ana. Valeu. E obrigada, pessoal da arte, por ter preparado o conteúdo. Obrigada a todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.